Fala, ABC! Começando mais um podcast aqui na TV ABC Shop. Para você que assiste a gente pela Claro TV, no canal 526. Ou pelo YouTube, no TV ABC Shop Oficial. Ali você acha não só esse podcast, como muitos outros conteúdos de anunciante, entrevista, entretenimento. Tem bastante coisa lá. E hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui, que ela sabe tudo de internet, tudo de venda. Ela é uma empreendedora influencer das melhores. Tata Perrone. E aí? Perrone. Perrone, isso, Tata Ale. Perrone. Tata, Tudo obrigado, bom? viu? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite. Espero que a gente possa trocar bastante figurinha aqui hoje. Não, quero saber tudo. Com Quero saber certeza, tudo. pode perguntar, manda. A gente vai ganhar muito dinheiro, é isso? Amém, com Quem certeza. assistir vai ganhar muito dinheiro. Muito, 2025 é o nosso ano, principalmente para as empresas e influencers que estão na rede social, né? Então, vamos mudando um pouquinho de assunto. Uhum. Você gosta dessa parte de horóscopo, Gosto. essa parte mais... Aham. Porque o pessoal fala muito bem. Eu entrevistei duas pessoas, uma numeróloga e uma astróloga, e elas falaram que 2025 é o ano para ganhar dinheiro. É verdade. Eu, assim, não acompanho tanto, mas eu acredito. Mas também de nada adianta você só acreditar Se não fizer se nada. não fizer nada, né? Ficar com a bunda no sofá. Então, assim, as estratégias a gente tem que colocar em prática. Então, Isso. se eu estou colocando, tenho fé que esse ano vai ser muito E você bom, é bastante decidida, né? Sou. Uhum, com Sempre foi certeza. assim. Sempre fui assim, desde criança. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, vai dar certo. Eu tenho até meu mapa dos sonhos, você, né, começou essa Sim. parte de místico e tudo mais. Legal. Eu tenho meu mapa dos sonhos, no meu mapa dos sonhos eu falo assim, tudo que eu coloco, eu vou realizar. Tudo, e é impressionante. Tudo que eu já coloquei até hoje, eu Quando realizo. você começou com o Mapa dos Sonhos? É só curiosidade. Mapa dos Sonhos, eu li o livro O Poder da Positividade, do Geraldo Rufino, foi o primeiro. Depois dele, eu li o... Eu assisti como que chama? Um É um livro? documentário. Assisti um documentário na Netflix, chama O Segredo. E ali, nesse documentário, que foi uma indicação do livro do Geraldo Rufino, eu comecei a ver, né, sobre lei da atração, como que funcionava. E aí, eu comecei o meu mapa dos sonhos já faz uns bons anos e tudo dá certo. É mesmo? Né? Tem bastante coisa ali? Tô Tem. curioso. Muita coisa ali. Não Mas coloco muitas, você mas se eu coloco planeja... em todas as áreas Mas da você minha se planeja vida. assim, a médio, longo prazo, como que é? Sim, todas as áreas da minha vida. Então, a área profissional, o que eu quero? Isso. Tipo por ano, então, deve ser. Exatamente. Então, esse todo ano eu quero terminar faço. assim. Exatamente. Aí, minha vida pessoal, assim. Exatamente. Minha vida financeira, assim. Exato. Ó, que dica legal, hein? Faça o seu mapinha, hein? Faça o seu mapinha. Faço o mapa, mas coloque em prática, porque eu faço o mapa dos sonhos de forma visual. Eu sou muito visual. Eu então, também. eu recorto, né? Coloco ali em um lugar visível, né? Tem um quadrinho, exatamente. Também tem uma tela, né, do celular, onde eu também tenho ali o mapa. Então, toda hora eu tô vendo. E aí, aquilo me motiva, por quê? Pra eu conquistar aquilo, o que eu preciso fazer? Então, não basta só você fazer o seu mapa. Você também tem que criar estratégias pra falar assim, beleza, o que eu faço pra conquistar isso? E aí, atrás. Então, porque pensando nisso, eu tenho um amigo meu, Acácio Luiz Costa, um beijo pra você. Quando eu falei da TV e tal, tudo vira e mexe, ele fala, ele é meu guruzinho. Uhum. Ele é um cara super experiente, assim, adoro ele fala umas coisas legais. E uma vez eu tava conversando com ele, ele falou assim, Ale, na selva, toda manhã na selva o leão acorda, porque ele sabe que ele precisa comer. E toda manhã na selva, a gazela também acorda. E ela sabe que ela precisa correr mais que o leão, senão ela morre. Ou seja, se você é a gazela ou o leão, você tem que acordar e Do correr. mesmo jeito. Porque se você ficar parado sem fazer nada, nada vai vir no colo, né? Verdade. Essa é a verdade. Nossa, Muito gostei. legal o que você falou. Eu gostei dessa frase, vou começar a usar na vida. Mas eu viro e mexe, eu olho pra ela e falo assim, então, cara, sai, não para. Exatamente. Porque se é o leão ou a gazela, alguém precisa correr. Verdade. Um pra comer e o outro pra fugir. Verdade. Gostei, Ale. É isso. Vou começar a levar pra vida essa frase. Ô, Tata, voltando um pouquinho. Aham. Você é natural de Santo André? Não, eu sou Aqui de... do ABC? Não, eu sou de Pirituba. Tá. Eu vim pra Santo André, vai fazer uns 7 anos, mais ou menos. E eu vim pra Santo André porque aqui eu encontrei a possibilidade de expandir o meu negócio e tava dando muito mais certo do que em São Paulo. Então, como eu tava vindo sempre pra Santo André, né, e eu também comecei a namorar, depois noivei e tudo mais, com uma pessoa que já é daqui, aí eu falei, não aguento ficar indo e voltando pra São Paulo sempre. É melhor eu ficar e deu certo. Foquei aqui no ABC e tô aqui já vai fazer uns 7 anos, mais ou menos. E como começou a história da sua
carreira, da sua vida de influencer e empreendedora? Bom, vamos lá. Eu sou leonina, então você sabe que leonino gosta de aparecer, né? Mas assim, eu faço vídeos para as redes sociais desde os meus 13 anos de idade. Mas até então, não era algo que era minha profissão. Eu fazia porque eu gostava, eu queria Mas para aparecer rede social já, naquela época? pro YouTube na época. Eu comecei com o YouTube quando eu tinha uns 13 anos, Acho mais que ou o menos. YouTube veio antes da rede social, né? Um pouquinho antes. Teve o YouTube, aí depois teve várias outras plataformas, né? Teve o Snapchat, teve Isso. Orkut. O Orkut acho que foi depois... o primeiro Acredito, meio o assim, né? MSN na época, isso. enfim, né? Então eu comecei com o YouTube desde aquela época, quando eu tinha 13 anos. E sempre gostei de fazer vídeos e tudo mais, mas não era algo profissional, né? Você gravava com o celular com o mesmo? celular mesmo. Não tinha câmera, venho de uma família simples, não tinha nada. Gravava com o que eu tinha na época. E editava ou já ia do jeito que gravava? Não, tudo editadinho. Sempre legal. fui atrás, nunca fiz curso, sempre fui atrás e conseguia subir algumas coisinhas lá, né? Legal. Tenho até vergonha dos vídeos dessa época que eu fazia cada... Não, tem que ter Meu Deus orgulho. do céu. Tem que ter orgulho, porque faz parte da história, Faz não é parte legal? da história, Eu é acho verdade. muito bacana isso. É verdade, olhando pra trás Exatamente, eu vejo a orgulho. evolução, é Isso. verdade. E nunca vi como uma profissão isso, né? Então eu tinha outras prioridades para poder ganhar dinheiro. Eu comecei a trabalhar muito nova, com 7, 8 anos eu já fazia miçanga, então assim, já vendi tudo, sempre fui vendedora, Desde né? novinha? Desde novinha. Então já vendi miçanga, pão de mel, almofada que minha avó mesmo fazia de crochê, calça jeans já vendi. Nossa, eu vendi assim, tudo que me desse na mão. Então você é uma vendedora nata. Desde criança. Exato. Gosta de vender, gosta de Gosto parar de alguém, vender. convencer alguém de uma coisa boa. Consigo, fácil. Legal. Gostei, Não. gostei. E aí eu sempre trabalhei desde criancinha, né? E aí quando chegou na época de fazer a faculdade, eu queria fazer artes cênicas na época. E aí meu pai falou pra mim, não, filha, faz contabilidade, porque meu pai tem um escritório Mas contábil. por que arte cênica? Só por curiosidade. Artes cênicas porque eu queria fazer teatro, eu queria fazer TV, era aquilo que eu entendi, queria. ok. Então, como eu já fazia vídeos, né, eu falei, bom, artes cênicas tá ali, né? E aí, na época, meu pai falou pra eu fazer contabilidade, porque ele tem um escritório contábil, né? E aí, eu acabei fazendo 4 anos de faculdade, me formei, trabalhei com meu pai 10 anos, então entrei no escritório com 13, saí com 23 anos de lá. E quando eu saí, eu ainda trabalhava com essa parte aqui de rede social, ainda fazia vídeos, mas eu não via como um trabalho Era um 100%. lazer. Era um lazer. Então Exato. foi bom porque foi aprendendo na época, Fui né? aprendendo, exatamente. Então, dos meus 13 até os 23, eu fiquei sempre fazendo vídeo para rede social, mas não era um trabalho. Até que começou a surgir o Instagram, começou a vir com outras plataformas digitais. E de final de semana, eu comecei a fazer realmente alguns conteúdos, né? Então, assim, fui atrás de lojas, mandei fazer 5.000 panfletos. Eu fui de loja em loja entregar os meus panfletos para tentar divulgar Pra essa captar. parte de rede social. E chegou um momento, Ale, que eu tava vendo que eu tava ganhando muito mais dinheiro com a rede social, só aos finais de semana, do que trabalhando 30 dias em um escritório. E aí eu parei e falei assim, interessante. E aí não foi só o dinheiro, era o que eu gostava também. Eu sempre gostei de gravar vídeo, sempre gostei. E aqui na contabilidade, eu não tava mais feliz, eu já tava há 10 anos, sabe? Não era aquilo que eu queria. Prestei outros processos seletivos para outras empresas, né, multinacionais, tive propostas muito boas para poder sair do escritório, mas eu tive uma decisão, meu pai é meu melhor amigo, né? Eu trabalhei com ele 10 anos, então tudo que eu faço na minha vida, Então ele apoiou. ele sabe. Apoiou. Eu entrei, né, na sala dele nesse dia, eu falei assim, pai, o que eu faço, né? Eu quero sair do escritório, mas eu tenho essas 2 empresas aqui que estão me chamando, mas ao mesmo tempo eu quero rede social. E aí meu pai, muito sábio, ele me deu 2 alternativas, né? Ele falou assim, olha, como pai, eu acho que sim, você deve entrar nessa multinacional, porque lá você tem plano de carreira, eu ia O trabalhar e conselho do morar pai que é fora. estabilidade, né? Estabilidade, E aí... Sem muita aventura. Exato. E aí ele falou assim, agora o meu conselho como amigo, se você realmente gosta de rede social, é isso que te move, tira 1 ano da sua vida pra você tentar. Se Boa der mesmo. certo, pelo menos, né, você Isso. tentou, ok. Se não der certo, você pode prestar um processo seletivo de novo, você pode voltar aqui pro escritório, que a porta... Porque você já tinha passado em processo seletivo, então é isso. Sim. E aí ele falou, você pode... as portas do escritório sempre vão estar abertas, né, pra você volta, mas tenta. E aí, eu só fechei o lado do pai
Aí eu vi o conselho do amigo, né? Mandei fazer os 5.000 panfletos que eu falei pra você. Fiz uma lista de todos os lugares que eu gostaria de trabalhar. Então aqui, assim, no ABC, eu fui em tudo. Santo André, São Bernardo, Diadema, Ribeirão, São Caetano. Aí você ia nas lojas. Ia nas lojas de varejo. Exatamente, nas lojas Então de você ia varejo. nas avenidas maiores que tem aqui, Marechal, Faria avenidas, Lima, Tudo. Oliveira Lima. Na Kennedy, em todos os lugares, dentro dos shoppings Todos os segmentos também. Todos os segmentos, Então todos. ia ter em restaurante, loja de roupa, imobiliária, tudo. Tudo, exatamente. Mostrava o meu material que eu tinha, né? O que eu já tinha feito para o YouTube, quais eram os meus resultados, né? Eu já estava com o Instagram também. E aí foi começando a vir. Meu primeiro contrato foi com a loja Etec Store. Essa loja nem existe mais, ficava dentro do Atrium Shopping. Eu comecei ali no Ali Atrium. perto da Pirelli, né? Isso! Eu comecei no Atrium com uma loja, eu saí com 36 lojas, cheguei a fazer a Black Friday pra eles. Que demais. Então, em um dia, eu gravei, assim, as 36 lojas em um dia. Mas aí você sempre gravou com o celular? Sempre gravei com o celular, Legal. sempre gravei Porque com o hoje em celular. dia, puta, recurso é excelente, né? Com certeza. Eu falo que a gente tem uma ferramenta incrível na nossa mão. É. Se a gente souber trabalhar com ela, a gente tá feito, né? E É. ainda mais usar as redes sociais. Então, comecei dessa forma. Aqui no ABC me abriu muitas portas. Então, o Atrium foi uma grande entrada para mim, né? E lá deve ter sido um chamou o outro, né? Um Faz chamou com o a outro. Tatá, ela faz aqui, ela vai indo, 36. Exatamente. Que ano Saí que foi de lá. isso, Tatá? 2018, 2019, uma coisa Legal. assim. Porque em 2019, no final, em dezembro, no dia 17 de dezembro de 2019, eu abria resultado. Então, aí, quando eu abria resultado, eu comecei a parar com essa parte de influencer, né? E a meio que dividir o meu dia. Antes, 100% era só influencer, só divulgando o trabalho dos outros, o serviço dos outros. Quando eu abri a minha agência, eu tive que dividir, né? Então, eu continuei fazendo esse serviço, usando a minha imagem, mas eu também precisava dar foco no resultado, porque senão não ia crescer, né? Não ia faturar, não ia, enfim. Então, no final... Que é legal isso, você tem as duas visões, né? A visão de quem tá gravando e a visão de quem tá pesquisando e tem informação do resultado, né? Isso, exatamente. E pra mim foi muito bom. Porque é bem diferente, não é? Sim, a Resultado, na verdade, ela surgiu na pandemia, assim, logo ali na pandemia, né? Que foi quando a gente começou a então, ouvir as só notícias. voltando um pouco. Em 2019, então, você fez o Black Friday lá do Atrium. Isso. A gente tá falando de 19. Em 20 já foi pandemia. Isso. O que mudou no negócio durante a pandemia? Muita coisa. Pra mim, assim, a pandemia foi... Para muitas pessoas, claro, foi péssimo, né? Em questão de saúde familiar e tudo mais. Mas para mim, a pandemia foi muito bom. Então, isso que eu ia falar. Porque muita gente começou a fazer live, começou a ficar em Uhum. casa. Fica em casa, você procura mais o YouTube, olha mais pro celular. Sim, As pessoas tiveram mais tempo sim, exato. para produzir coisas, né? Sim, foi uma grande oportunidade, eu digo, né? Principalmente nessa fase, logo quando eu saí do escritório, eu tive uma pequena depressão, que eu falei assim, meu Deus do céu, eu tinha salário, eu tinha tudo e agora E eu não agora? tenho nada. Quando chegou a pandemia, eu pensei que ia ser da mesma forma. Eu fiquei desesperada, pensei, lógico, em desistir, mas aí eu falei, não, peraí, tenho que usar esse momento ao meu favor. E Perfeito. aí, o que eu fiz? Como eu vi que várias lojas, né, várias empresas não estavam posicionadas na rede social, um dia, quando eu fui gravar, né, o conteúdo para uma loja, o dono da loja falou assim, Tatá, agora tá tudo fechando, né, não sei o que eu vou fazer, preciso investir na rede social forte, você conhece alguma agência? Aí foi a primeira mentirinha que eu fiz e que deu super certo. Tem uma agência. Eu ia falar exatamente isso. Boa. Falei assim, claro que eu conheço, eu tenho uma agência. Ele, você tem? E foi meu primeiro cliente, tá comigo até hoje, o Alan. E, claro, hoje ele já sabe, né, que eu menti pra ele lá no De onde ele é? Ele é da Cachoeirinha, lá em São Cachoeirinha, Paulo. legal, É, legal. da Cachoeirinha. E aí, foi meu primeiro cliente e dele começou a vir outras. Então, assim, a pandemia fez com que o meu negócio crescesse porque muitas empresas não tinham essa visão que precisava estar na rede social. E não basta só estar, tem que criar conteúdo. Como que vai E vender? se não tivesse na época, fechava a porta, porque tinha que fazer Exato. alguma coisa. Exatamente. Porque a pessoa não dava para entrar, não tinha gente circulando. Ou fazia alguma coisa em rede social para vender de outra forma, ou não ia ter nada. Os delivery, o iFood, pô, o que cresceu durante a pandemia. Exatamente. É aquele ditado, quem não é visto não é lembrado. E se você não... Fala de novo, eu adoro essa frase. Quem não é visto não é lembrado. Viu, gente? Quem não é visto não é lembrado.
Exatamente. Então, assim, você tem que estar nas plataformas, né? Como eu disse, a gente tem uma ferramenta incrível na nossa mão, que é o celular, é as redes sociais. Se você não souber usar isso ao seu favor, você vai ficar para trás. Né? Se o seu concorrente tá lá e você não tá, você já tá um passo atrás. Então, o que eu fiz, basicamente, nessa época foi tentei e deu certo. Do Alan começou a vir outras empresas, porque ele começou a indicar, abri o Instagram, né? Aí eu comecei a fazer tudo certinho, porque minha primeira formação é contabilidade, né? Sim. Então, abri um CNPJ, aí fiz realmente tudo certinho, abri a empresa e comecei a estruturar. Até então, eu era presa, porque só tinha eu. E aí, aos pouquinhos, os anos foram passando. Aí eu fui pegando um estagiário. Aí depois pegando um PJ. Aí hoje a gente não tem PJ. Todo mundo dá resultado mesmo. Nós somos em 8. Então, assim, começou só comigo. Aí foi crescendo, né? Hoje a gente tá em 8. Não pretendo ter muito mais, né? Eu acredito que, assim, a nossa equipe é uma Tá no equipe... tamanho bom, Tá no suficiente. tamanho bom, suficiente. Nós temos clientes muito bons e a gente consegue entregar o resultado que a gente... Isso, porque às vezes é mais interessante você ter aqueles mesmos clientes fiéis, manter, Exato. fazer a manutenção deles do que tá sempre rodando clientes novos. Né? Exatamente. Porque você também aprende com eles, né? Com certeza. Porque cada um é um segmento, cada um tem um jeito diferente. Sim. Aí você vai se moldando. Eu acho que é uma adaptação, né? Sim, com certeza. A gente tem clientes diversos, desde cirurgia plástica, contabilidade, loja de varejo, tudo que você possa imaginar, assim, a gente... A única coisa que a gente não pega pra cuidar é pessoa física, influencer, por exemplo. Agora, PJ e autônomos é a nossa especialidade, né? O nosso foco maior é o Meta, né? Então, Instagram, Facebook, WhatsApp Business, mas nós fazemos Google, nós fazemos TikTok e todas as outras plataformas, né? Ô, Tata, e nessa época, então, 2019, que você montou a agência, você fazia vídeo. Fazer Isso. vídeo é uma coisa. É você botar o celular aqui e falar. Uhum. Depois, a entrega é outra completamente diferente. Mas quando você fazia vídeo, você já tinha essa experiência com entrega? Você já fuçava nessas coisas, nesse algoritmo, essas coisas? Quando eu fazia pra mim, Tatá, não, era tudo muito... Veio na minha cabeça, vou fazer. Diferente do que fazer, por exemplo, pra uma cirurgiã plástica, vamos supor, Sim. que é uma cliente nossa. A gente precisa... Qual que é o passo a passo que a gente faz, né? A pesquisa dos temas que estão em alta. Então, não adianta você falar de qualquer coisa. Você precisa saber se as pessoas estão pesquisando por aquele assunto. Porque se tiver bastante pesquisa por aquele assunto, a chance de viralizar, a chance de dar certo aquele tema é muito maior, né? Sim. Então, primeiro de tudo, pesquisa dos temas. Depois, a gente vai para o roteiro. Então, tema tá aprovado, a gente faz o roteiro, que hoje eu tenho uma copy, mas naquela época eu mesmo que escrevia tudo, né? Naquela época eu estudei sobre gatilho mental, hoje a gente tem inteligência artificial. Então, assim, claro que eu sempre falo, a inteligência artificial veio aí para ajudar a gente, mas jamais vai substituir uma pessoa, Claro, né? sim. Então, por exemplo, até o pessoal fala assim, Tata, mas você tem uma copy na agência? Usa a inteligência. Gente, eu tenho. E eu dou muito valor, porque é totalmente diferente, né? Uma inteligência do que uma copywriter. Então, mas para você usar a inteligência, você tem que ter você um tem que mínimo de saber. conhecimento do que você quer. Exatamente. Eu também penso assim, porque eu também uso, mas assim, eu já sei o que eu quero, Uhum. ela dá uma adiantada no processo e eu mudo o que eu quiser ali, Exatamente. adapto a minha forma, né? Exatamente, exato. Então, naquela época eu fazia realmente o que vinha na minha cabeça. Quando eu montei realmente a agência, aí realmente tive, né, que me especializar. Então, fiz minha pós-graduação, né, fiz meu MBA, tenho pessoas de cada área que são formadas, né? E hoje em dia já tem MBA e graduação em mídia social, né? Tem, eu fiz meu E MBA. são boas, você aprende ali? Ou é mais no dia a dia? Eu acredito que é mais no dia a dia, tá? Eu fiz a minha pós-graduação em... Porque geralmente esses cursos novos, assim, não desprestigiando, mas os cursos novos, assim, é tão novo que eu acho que até as pessoas que estão ali para ensinar, elas ainda estão aprendendo, né? Uhum, exato. Assim, eu gostei, né? Acho que é válido Onde você você ter. fez? Eu fiz no Senac. Legal. Eu fiz no Senac e quando eu me formei, os anos se passaram. O ano passado, eles me chamaram através do LinkedIn, né? Minha página tá toda estruturada no LinkedIn. O próprio professor coordenador do curso me chamou, viu que eu tinha me formado lá e me fez o convite para eu dar um semestre de aula lá no Senac. E eu aceitei. Eu falei, com certeza, Que quero. legal, que Foi demais. muito legal, foi uma
experiência maravilhosa. E o mês passado, eu estava na cidade de Americanas, palestrando também dentro do Senac. Então, assim, comecei como aluna e passei para professora e agora palestrante do Senac. Tudo falando sobre as redes sociais. É óbvio que o que você fala em uma aula, você tem ali 5 horas de aula, 4, 5 horas, é muito diferente, né, do que você vai fazer no dia a dia, porque ali é mais teoria. Então, você precisa colocar na prática o que você aprendeu, né? E também tem uma grade que você precisa seguir, né? Às vezes dá para trazer uma coisa nova ou não, mas cada faculdade, cada instituição tem a sua grade curricular, né? Então, a gente, como professor, a gente tem que seguir o que está ali, tem né? um curso demora uma semana, então é tudo no mesmo tempo agora, né? Exato. E uma aula de um curso de 6 meses, você precisa dar uma cozinhada, né? Precisa ir explicando tudo direitinho. Acho que dá para testar mais se entender ou não, né? Sim, com certeza. Na minha turma... Porque acho que num curso é muito rápido, né? O cara recebe tanta informação que ele fica desesperado. Sim, a gente chama isso de overdose de informação. É quando você tem um monte de informação de uma vez, mas você fica estagnado porque você não sabe como colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Porque assim, se eu for falar de mim, cara, eu sou o tipo de pessoa que eu preciso de mais tempo para entender alguma coisa. No sentido de, cara, se jogar um monte de coisa assim, eu falo assim, cara... Até eu arrumar tudo na minha cabeça, demora mais. Por isso que eu prefiro cursos assim um pouco mais extensos, onde eu posso ir desenvolvendo aos pouquinhos, tal, até eu pegar o jeito. Que legal. Mas tem gente que aprende uma vez também, né? Sim. Cada um é de um jeito. Cada um é de um jeito. Na minha turma de 6 meses, foi muito interessante porque, como foi focado, né, em estratégias para as redes sociais, eu peguei o que é o meu foco, né, que é o Instagram. E aí, lá na sala, nós éramos em... quase 40 alunos. Era uma turma bem grande e foi diminuindo, né, com o passar. Nunca se forma todo mundo, né? Verdade. Mas, enfim. E lá tinha muitos empresários, empreendedores. O que a gente fez? A gente fez meta. Então, quando chegou no final do semestre, a gente viu o quanto que a rede social deles mudou, né? Porque eles usavam isso na rede deles. Na rede deles. Legal. Então, assim, eu fiz eles usarem na prática, né? Na rede deles. E também quanto teve de conversão. Porque não adianta só ter uma rede bonita, um portfólio, se aquilo não converte para dinheiro no seu bolso, né? Então, a gente conseguiu fazer isso e mensurar com cada aluno. O feedback deles foi, assim, muito bom. E você tem contato de vez em quando com outro aluno? Tenho, eles sempre mandam mensagem para perguntar alguma coisa, para convidar também. E você é super aberta? Super aberta, com certeza. Agora, no dia 31/5, vai ter o IDM, né, que é o meu curso, aqui em São Bernardo, inclusive, e 2 dos meus alunos, que eram do Senac, vai vir pro curso no IDM. Exatamente. Legal. Então, sempre mantenho contato com eles. Então, 2019 montou a agência. E aí logo o negócio. Aí você se especializou mais no bastidor do que no vídeo. Exatamente. Mas você dividiu na cabeça, que nem você falou. Eu sou essa influencer, também sou a empreendedora e a palestrante. Exatamente. Eu falo assim, que a Tatá, ela é a influencer. É como se fosse um personagem que eu montei e que eu tenho que atuar, né? Então, por exemplo, eu posso estar no meu pior momento da minha vida. Mas se você falar 3, 2, 1 gravando, eu vou estar lá sorrindo, tirando foto, porque... é o meu trabalho, né? E Tatá, eu divido como usar a minha imagem. A resultado é bastidor, é para os clientes. Ninguém sabe da Tatá, entendeu? Então, aqui eu tenho uma agência, eu tenho os funcionários, tenho todas as empresas, cada um tem o seu segmento. Então, realmente, eu dividi na minha cabeça dois negócios, né? Que se conversam. E qual você gosta mais de fazer? Qual que eu gosto mais de fazer? Puta Porque merda. assim, você tinha lá, quando era criança, pequenininha, de ser uma atriz, participar de fazer vídeo. Sim. Aí você conseguiu fazer vídeo. Aí depois, quando você conseguiu fazer vídeo, deu um pezinho pro outro lado. Mas o que tá no sangue? Eu amo os dois. Putz. Eu amo os dois, porque acho que um complementa o outro. Assim, toda a minha experiência, expertise que eu tenho dessa área de comunicação, eu cheguei a fazer curso de oratória. Depois da contabilidade, eu me formei como atriz, então eu tenho meu DRT, eu fiz o meu curso. Que bom, bacana. Hoje, aqui na empresa, eu consigo ajudar os clientes. Porque, por exemplo, pra gente gravar um Reels, um Shorts, enfim, um criativo pra rodar no tráfego pago, tem muitos clientes que têm vergonha, que gagueja, que não sabe usar um teleprompter. Então,
tudo isso que eu aprendi aqui, hoje eu consigo ajudar eles. Então, querendo ou não, eu não tô na frente, mas eu tô ajudando, eu tô fazendo o que eu gosto Porque pra quem também. não é da fala, é difícil, né? É difícil. Na hora que acende a luzinha vermelha ali, dá uma... É difícil. dá uma verdade. gaguejada. Esquece, nessa hora esquece tudo. Esquece tudo. Mas aí a gente tem artifícios hoje para poder, né, ajudar eles. Uma dica aqui que eu dou, né? Tem um aplicativo que se chama Teleprompter. Ele é exatamente como na TV, exatamente. Você coloca ali seu texto. Então, assim, ai, Tatá, tô com medo de gaguejar, ou de fazer uma live, ou de, enfim, esquecer o texto. Pronto. É simples. Faz, né? Escreve tudo que você quer, cola no teleprompter, dá play no celular, deixa, né, pra você a câmera, vai subindo a letrinha, você vai lendo. E assim, se você deixar a câmera, por exemplo, um pouquinho mais longe, ninguém vai reparar que seu olho tá assim lendo. Não dá. Então, assim, eu mesma, por mais que eu goste da comunicação, eu uso demais o teleprompter. Otimiza meu tempo, porque se você não usar, às vezes você pode errar, você pode esquecer. Porque eu acho que usar... Quando tem um texto, são duas coisas. A gente que trabalha com varejo é muito improviso. Então, eu acho que ajuda no sentido de você organizar a ideia e outra. Quando você está criando o texto, a gente, quando está criando o texto, na hora que acabou o texto, você não sabe mais ou menos ele decora já. Exato. Então, já é uma ajuda. Então, assim, o teleprompter, ele acaba sendo só uma referência, né? Só para você ir tocando. Exato. Para as redes sociais é muito bom, porque vamos supor que a gente cria um texto para você vender essa xícara, por exemplo, né? No texto que a gente vai colocar no teleprompter, você coloca gatilho mental, você coloca um CTA no final. Então, assim, Entendi. tudo coisas que você não pode esquecer. Que você não pode esquecer. Coisa mais técnica. Exatamente. Então, isso é interessante, entende? Para realmente, porque tem algumas palavras que você precisa falar. Essas palavras, a gente chama de gatilho mental, vai fazer com que, né, as pessoas que estão assistindo o vídeo ou comprem, ou seja um lead, a gente chama de lead, mas é uma pessoa mais qualificada para comprar o seu produto ou serviço. Então, é muito interessante. Geralmente, a gente usa para gravação dos criativos para tráfego pago. Legal. É tudo. Ô, Tata, hoje em dia o cara que vem para a agência, ele tem conhecimento do que ele quer ou ele vem totalmente perdido? Porque ele sabe, conhece a rede social, mas não conhece a fundo o poder que ela tem, o que pode ser feito. Não é? Eles acho que são menos experientes nesse sentido, não é? Então, depende muito do cliente. Tem cliente a maioria é cliente novo ou a maioria é cliente que vem de outra agência? Cliente que vem de outra agência. É mesmo? Que legal. É. O que a gente mais recebe são clientes de outras agências e que vêm sempre com Então, olha só, o cara já tem o hábito de fazer alguma coisa nas redes sociais, só que o cara não está satisfeito. Exatamente. É o que mais vem pra gente. Então, a gente pode deduzir que tem muita gente que trabalha com isso também, que conhece pouco, ou que não dá tanto resultado. Eu acho que o mercado está muito saturado. É muita gente fazendo a mesma coisa, achando que faz, mas não faz. Não tem uma especialização. Eu concordo. Não tem uma... Sabe, por exemplo, social media. Minha agência não é uma agência de marketing, é uma agência de social media. Social media é aquela pessoa que cuida de rede social. Explica a diferença, que eu também não sei direito. Tá. Basicamente, assim, uma agência de marketing, uma agência de social, faz a mesma coisa. São os mesmos serviços. Mas nós, do social media, ou social sale, né, que como muitas pessoas conhecem, a gente preza muito pelo conteúdo humanizado. O que é isso? É você ser o influenciador do seu negócio. Então, a gente, por exemplo, não trabalha com banco de imagens. A gente acredita... Não faz aquelas cartelas. A gente acredita que você tem que ser o influenciador do seu negócio. Você tem que aparecer, as pessoas precisam se conectar com você. Inclusive, seja o influenciador do seu negócio, é até o tema do meu livro. O meu livro chama Seja Influenciadora do Seu Negócio. Que legal. Porque eu acredito nisso. E todos os clientes que vêm pra gente, que acreditam nessa linha de raciocínio e tudo mais, ficam com a gente. Aquela pessoa que fala, não, Tatá, não acredito, eu não tenho tempo, eu não vou aparecer, ou tudo que eu mostrei pra ele ali de opção, ele falar que não, o que eu faço? Eu tenho agências parceiras de marketing, onde eu indico pra eles. Legal. E aí a gente troca, né, figurinha. Eles enviam pra mim, eu envio pra eles, e aí a gente troca, entendeu? Então aí, por quê? Porque lá na agência de marketing, eles vão usar todas as estratégias deles, mas pra usar com banco de imagens, diferente da gente que a gente não trabalha, entende? E o cara do cliente da agência, ele é um cliente chato no sentido deles são exigentes? Tem alguns que são.
e tem outros que são mais maleáveis. Mas eles são exigentes no conteúdo ou eles são exigentes no resultado? No resultado, sempre. O nosso conteúdo, eu falo que o nosso conteúdo, não é porque a agência é minha, mas que ele realmente é muito bom. Como eu disse pra você, a gente tem sempre 4 passos. Então, por exemplo, o que vem muito é, eu não gostava da arte que a outra agência fazia, ou tinha erro de português, sempre sempre, são os mesmos questionamentos. Com a gente já tem aquele passo a passo que eu falei pra você, né? Primeiro tema, texto, né? Criativos, depois a gente posta, tudo passa por aprovação do cliente. Então, a gente não tem essas reclamações, né? E aí, o que a gente faz? Cada cliente quer uma coisa. Tem cliente que quer só seguidor. Tem cliente que quer venda, que quer resultado. São campanhas completamente diferentes. Completamente diferente. Tem gente que só quer posicionamento para autoridade. Às vezes, chega pra gente, por exemplo, Tatá, eu quero Instagram e Facebook. Mas é um cliente B2B. Um cliente B2B tem que estar onde? Ele tem que estar no LinkedIn. LinkedIn não é só um currículo. LinkedIn é uma plataforma de conexão, de network, de interação e de fechar negócio. Então, se é um B2B, tem que estar Fecha negócio mesmo no LinkedIn? Com certeza. É mesmo? Com certeza. Já tive muitos contratos fechados. O Senac, que eu falei pra você, O cara te foi achou pelo através LinkedIn, do LinkedIn. Porque ele faz a pesquisa lá, né? Exatamente, dá pra gente colocar primeiro, segundo, terceiro grau, bairro. É incrível, tá? Não é só currículo, é uma plataforma muito boa. Tem clientes, por exemplo, eu posso até dar o exemplo de um cliente nosso que é um chaveiro. Ele tinha todas as redes sociais, mas ele não estava no TikTok. TikTok não é só dancinha. TikTok saiu 2 Já vezes. foi, né? Agora não é mais. Já foi, E ele TikTok- entrega bem mais o TikTok, não é? Com certeza, com certeza. TikTok saiu 2 vezes na revista Forbes, que destronou o Facebook. O que significa isso, que destronou o Facebook? Que antigamente o Meta ele era a plataforma mais valiosa. Hoje a plataforma mais valiosa é o TikTok, né? Que foi uma notícia, uma matéria que saiu na revista Forbes. O que isso quer dizer pra gente? Que os vídeos, eles estão muito em alta. Então, assim, TikTok não é só dancinha. Hoje também, né, saiu matérias recentes falando que hoje a geração, né, Z, ela tá pesquisando muito mais no TikTok do que no Google. Já ouvi isso também. Do que no Google. Então, assim, a gente tem um cliente que é chaveiro, ele não tinha o TikTok. A gente fez um TikTok pra ele. A pesquisa do TikTok é mais parecida com a do Google? Porque se vai pesquisar alguma coisa no Instagram, eu acho difícil um pouco. Não, a barra de pesquisa, na verdade, é a mesma. O que vai diferenciar é a entrega, porque o Insta, ele tem estático, ele tem carrossel, né, tem os Reels. Já o TikTok também dá pra você colocar, mas é uma plataforma de vídeos. Então, por exemplo, se você for jogar no Google, como faz a receita de um, sei lá, risoto? Vai vir pra você tudo escrito e tudo mais. No TikTok, vem pra você um vídeo de 1 minuto, que, assim, questão de, né, ou segundos, às vezes, já te ensinou a receita inteira. Então, hoje, o pessoal tá muito mais rápido, querendo conteúdos dinâmicos, né? Em pouco tempo, você tem que passar aquela informação, né? Então, é isso que a gente procura. O cliente chega, a gente vê a necessidade dele, a gente vê qual que é a melhor plataforma para ele e aonde ele vai ter o resultado. Qual que é o resultado que você quer? Venda? Então, vamos fazer isso, isso, isso. É autoridade. Então, é isso, isso, isso. Exatamente. Esse cliente, por exemplo, que eu falei para você, que tem um chaveiro, a gente conseguiu vários orçamentos através do TikTok. Então, assim, demais. Você jamais vai... Mas através de videozinho. Através dos vídeos, exatamente. Legal. Que aí no final a gente coloca o CTA, que é o Call to Action, né? A gente chama de chamada para ação. Então, o cara e o público também das redes sociais são bem diferentes umas das outras. São bem diferentes, exatamente. Por exemplo, Facebook. O pessoal acha que Facebook morreu. Peraí, vamos terminar aqui, a gente continua essa conversa. Tá bom. Pessoal, então, para você que tá assistindo a gente pela Claro TV, canal 526, eu vou deixar o meu tchauzinho para vocês, mas vocês continuam essa entrevista no YouTube, hein? Porque tem muito pra gente aprender de rede social. Então, para você do 526, obrigado, Tata, obrigado. Agradecer o pessoal do 526 e seguimos aqui. Combinado, obrigada, pessoal. Vejo vocês lá no YouTube. Continuando então, eu quero saber as diferenças das redes sociais, do perfil do público. Tá, beleza. Vamos lá, o Facebook. Porque eles são muito diferentes mesmo, né? Fato. Bom, LinkedIn, como eu disse, mais voltado para o público B2B, né, profissional. Lá dentro a gente faz mais escritas, então são artigos, né, um público que gosta mais de leitura, né? Então, empresários, né, CEOs, você pode procurar por lá. TikTok,
praticamente todas as plataformas. A gente falava que TikTok era só para geração Z, mas assim, agora, né, a gente tem procura para todas realmente as faixas etárias, né? O Instagram, ele é mais como se fosse um portfólio, um cartão de visita para você. Então, antigamente, a pessoa falava assim: "Ah, me dá seu cartão". Hoje qual que é o seu Instagram? É verdade. Tá? Então, é basicamente para isso. E o Facebook, as pessoas falam assim, nossa, mas você ainda usa Facebook? Gente, o Facebook não morreu. Ali dentro do Facebook, primeiro que para você rodar tráfego pago, você precisa de um Facebook. Precisa, de qualquer forma, tá? Então, tá ali. E sem contar que lá dentro nós temos comunidades. Então, posso, né, falar que a estratégia de um cliente nosso que a gente usou. Ele tem um buffet, né? Um buffet infantil. Quais são as comunidades que a gente acha de buffet infantil? A gente acha de maternidade, a gente acha de escolas particulares, a gente acha... Enfim, tem vários que a gente consegue entrar. Por que é interessante entrar nesses grupos, você participar desses grupos? Porque se tiver alguma ação, no caso desse cliente, como é um buffet, alguma degustação, algum pacote, a gente não posta só em uma plataforma, a gente reposta em todos eles. Então, olha a quantidade de pessoas Sim, que verdade. de forma orgânica, sem você gastar R$1, você conseguiu atingir. Verdade. Entende? Então, assim, o Facebook não morreu. Claro que a faixa etária, né, é um pouquinho ali diferente, mas ele é muito bom, sim, você ter. E o que eu falo é sempre assim, você precisa estar em todas as plataformas digitais. Não importa, mais E uma você, vez... você vê o YouTube como uma plataforma também. Como uma plataforma. O YouTube agora, ele tá tanto com os vídeos horizontais, né? Isso, que são como os vídeos Os shortzinhos maiores, agora, né? exatamente, quanto shorts, que são vídeos curtos de até 1 minuto, né? É. Sem contar que lá dentro também você consegue postar foto, né? Tem a aba de comunidade. Você consegue postar foto, você consegue postar vídeos à parte, né? Você consegue estar interagindo também, fazendo enquete. Então, também, com certeza, né? Eu falo que você tem que estar em todas as plataformas digitais. A gente tem o X, que é o antigo Twitter, né? A gente tem o verdade. Threads, que também é do Meta, né? O WhatsApp Business, também ele é muito bom. O WhatsApp Business, ali dentro, a gente consegue colocar catálogo, a gente consegue colocar etiqueta, consegue colocar, se tiver, né, uma loja física, por exemplo, o seu endereço, a pessoa clicou, vai direto pro Google Maps ou pro Waze. Então, assim... Todas as redes sociais são boas, mas é claro que às vezes nem todas é ideal para você, né? Pro seu negócio. Então, o que você precisa ver primeiro é qual é a melhor plataforma para você e também analisar os seus concorrentes, né? Onde eles estão posicionados. Por que eles estão posicionados lá? Porque também, se Sim. eles estiverem, você não pode ficar para trás, né? Então, essa linha de raciocínio é mais ou menos que a gente segue. Ô, Tata, mas o público que consome essas mídias também tem uma faixa etária bem diferente, não é? É mentira falar que é mentira. É uma impressão errada falar que o cara que tem o TikTok, ele tem uma faixa etária menor, ele tem menos poder aquisitivo. Falo que, tô falando, pensando no consumo, assim. Se o cara faz um Facebook na época, que tinha mais só o Facebook, o cara tem uma faixa etária compradora. Entrou o Instagram, o pessoal acha que é um pouquinho mais novo. Aí entrou o TikTok. O TikTok é mais pra gente mais nova. Gente mais nova não compra tanto. Mudou isso? Mudou. Ou é assim ainda? Não, antigamente a gente podia falar que é assim. Mudou porque agora, uma atualização nova, inclusive do TikTok, nós temos o TikTok Shop. O que é isso? Você consegue comprar dentro da plataforma. Então, não é só para criança, só para adolescente. Não. Hoje nós temos a possibilidade de... É como se fosse um marketplace. Nós não temos a Shopee, nós não temos as outras plataformas. No Instagram não tem isso, né? No Instagram nós temos a sacolinha. Você consegue também comprar dentro do Instagram. Então, por exemplo, tem algumas lojas de roupa, não sei se você já chegou a ver, quando você clica na roupa, aparece o valor. Clicando ali, você também consegue comprar direto do Instagram. Então, hoje em dia, o cara não precisa de um site, né? Olha... Porque ele tem tudo nas redes sociais. Tem tudo nas redes sociais, mas às vezes... É só um apoio, né? Só para ter uma página. É que assim, existe o site, por exemplo, institucional, e existe o seu marketplace. Por exemplo, a Nuvem Shop. Para quem tem um marketplace, sim, né? Para quem tem um negócio de varejo, que tem um monte de produto ali, ok. Aí, ok. Agora, mas assim, uma empresa, é botar um institucional, alguma coisa dela, um link com as redes sociais e acho que foi, né? Exatamente. O site, ele é interessante porque, primeiro que tem ali, né, toda essa parte institucional, e se algum dia você for
for querer fazer tráfego pago no Google, aí você precisa de um site ou de uma landing page. Sabe o que é uma landing page? Sim, sim. Tá, ou site ou uma landing page, é obrigatório. Então, é interessante que você tenha também, tá? Porque aí a pessoa também consegue te encontrar por vários canais. Entendi. O cara não tem por onde escapar Não hoje, né? tem por onde escapar. Exatamente. As redes sociais é incrível, né? Cada vez tá vindo mais redes. Agora, com a inteligência, quem não se atualizar vai ficar para trás, né? Então, você sempre precisa estar se atualizando, né? Ô, Tata, e você vê diferença de quando começaram as redes sociais, falando na parte mais técnica, para quem trabalha com isso, para quem quer para quem está indo atrás do resultado disso. De antes para agora, você tem mais ferramentas de uso? Com certeza, com certeza. O Insta, por exemplo, a gente pode falar do Insta que, né, eu manjo bastante. Quando a gente começou, era só uma plataforma de foto. Era isso, era como se fosse um álbum, né, e tudo mais. Depois, nós tínhamos o Snapchat. O Snapchat... Era mais vídeo. Era mais videozinho, curtinho. O que eles fizeram? Eles pegaram... Tanto é que o Snapchat nem existe mais direito, né? Ficou meio dentro do Instagram, né? O que eles fizeram? Eles vieram com os stories. Depois, nós tivemos dentro do Instagram o IGTV. O que eles queriam? Porque o IGTV eram vídeos ao vivo, longos. Né? Eram vídeos longos igual o YouTube. Eles colocaram lá também, né? Depois começou a vir as lives, colocaram lá também. Depois as músicas, depois filtro. Então, assim, sempre tá em constante atualização, né? O Insta, ele muda sempre, assim como todas as outras redes sociais. O importante é você sempre estar atualizada e também ver o que aquilo vai te beneficiar ou não, né? Se aquilo vai ser bom ou não, né? Mas, claro, as atualizações vêm sempre. Hoje saiu uma atualização nova que não tá em vigor ainda, mas com certeza daqui a um tempo vai entrar, né? Então a gente já tem que estar meio que preparado. E todas elas só para pegar o cara, né? Só para pegar, exatamente. Então pesquisou, dançou, filho. Pesquisou, dançou pelo IP do seu celular ou pelo seu computador. Não adianta, se você pesquisar essa caneca aqui... Aí só aparece caneca. Vai só aparecer caneca para você, exatamente. Então é assim com todo mundo, né? Não é com todo mundo. Se o que você pesquisou, ele fica lá na sua... Ele fica. Fica passando para você, fica te lembrando. Exatamente, até você comprar, até você converter. E se você não converter, vai ficar no banco de dados. Daqui a pouco ele vai perguntar, né? E, você já viu essa caneca 3 vezes? E aí, não é hora de comprar? Exatamente, exatamente. Mas esse é o poder da rede social, né? É isso aí. E o que você acha que a inteligência artificial entra nesse aspecto das redes sociais? Assim, a inteligência, ela veio para poder, claro, otimizar, né, o nosso dia a dia. É muito boa, sim, né? Mas a gente não pode ficar refém dela, né? Então, vamos supor, existe várias, mas vamos falar do chat, né? Que é o que mais as pessoas conhecem, né? O chat, hoje, você consegue fazer um TCC por ele. Você consegue escrever um livro por ele. Eu demorei 2 anos para escrever o meu. Hoje, se você coloca ali um prompt, ele escreve para você, né? Ele consegue fazer um roteiro de um vídeo que você ficaria, sei lá, horas para fazer, ele consegue fazer em questão de segundos. Sim. A gente agora consegue até criar imagem por ele, coisa que antes não dava, né? Tava ouvindo um podcast recente também, falou que agora ele vai dar até pesquisa para você, por exemplo, eu quero comprar um tênis pro Dia das Mães. Aí ele vai te dar a opção do tênis e o link já para compra. sem, olha que legal isso. Eu ouvi, foi semana passada isso, né? Ainda não tá em desenvolvimento, enfim, eles estão pesquisando para ver se vai realmente lançar, tá? Mas olha que interessante. Eu pensei assim, se eles estão fazendo isso sem comissão nenhuma, daqui a pouco a gente vai conseguir anunciar, eu não sei se isso vai acontecer, mas na minha cabeça vai conseguir anunciar dentro do chat também. Eu acredito nisso. Porque se eles já estão dando a opção de até o link da pessoa, né, Sim. o link da empresa para você comprar... Vai virar um marketplace ali dentro. Com certeza. Então, assim, é muito interessante, precisa estudar sim, porque senão você vai ficar para trás, né? Mas acho que você não pode ficar refém dessas plataformas, né? Você também tem que usar um pouco da sua humanização, do seu estudo, né? Do que você acredita, para não ficar algo também muito robotizado. Tá, pela sua experiência, você sente que
que hoje em dia tem muita gente que ainda não dá importância para rede social ainda. Tô falando gente de empresários, assim, gente de comércio, Com certeza. prestador de serviço. Com certeza. Que o negócio tá indo e tem muita coisa que... E tem gente também que deve ser difícil de entrar isso na cabeça também, não deve ser a favor, não deve achar que faz tanto... Não tem tanta importância, talvez. Exatamente. Pior que tem, viu? Infelizmente, ainda tem pessoas que não acreditam. Para alguns negócios, ele consegue sim sobreviver só por indicação, só por network. Mas é aquilo que eu falei, se você não tá na rede social, você já tá um passinho atrás. Teve até, enfim, um case que a gente tem de um cliente, né? Ele não é daqui do Brasil, ele é de fora. E foi muito difícil fechar com esse cliente. Por quê? Porque para ele, como ele é de fora... Para ele naquela Mas ele é brasileiro. região, ele é brasileiro, né? Mas tem Entendi. tem lá e tem aqui. Para ele lá funciona melhor o quê? LinkedIn e Facebook. Diferente porque como ele tem uma sede aqui é o quê? Aqui é Insta, aqui é TikTok, aqui é diferente. Então assim, Entendi. dependendo também da região, tem a plataforma certa. Até a gente colocar na cabeça que era importante ter a rede social que realmente gira aqui, foi muito difícil. Mas depois que a gente conseguiu convencer, a gente sempre mostra os resultados, né? A gente tem relatório para todo mês, para todos os clientes. Aí sim deu aquele start. Nossa, por que eu não fiz isso antes? Então, assim... Muita gente fala isso? Muita gente fala isso. Sim, muita gente. É interessante, né? Porque... Não, é ótimo, né? E é ótimo, né? Porque a gente fala, opa, consegui virar. Mas realmente é difícil. Até convencer ele, acho que a gente teve umas 4 reuniões. Foi complicado, mas conseguimos. E eu perguntei de onde ele era, porque assim, depende do lugar do mundo, é diferente as redes sociais. Tem país que não é muito apegado à rede social, né? Sim, com certeza. A gente tem um cliente que ele é de Orlando, né? Esse cliente, ele tem um WhatsApp. Mas ele indicou um outro pra gente que ele era... Ai, eu não me recordo agora de onde que ele era, que a gente fez uma ação específica, a gente não fechou contrato. Que lá não tinha o WhatsApp, lá era o Telegram. Tá. Conhece o Telegram? Sim, claro. Lá era o Telegram. E aí eu falei assim, mas eu vou ter que baixar o Telegram e não sei o quê. Sabe por onde a gente conversou? Por e-mail. Então assim, foi por e-mail. Aí depois a gente foi pro Google Meet, fez a reunião, fizemos essa Já deu uma ação evoluída, hein? específica. Fizemos essa reunião específica e acabou. Mas não Foi tinha rede só social? Isso. Não tinha rede social. Nem rede social? Não tinha rede social. Exato. Então assim... Depende de onde que você tá, né? E a rede social existe mais para as empresas nesses grandes centros também, né? Eu acho que vai para o interior, perde um pouco. Depende. Eu tive a oportunidade do ano passado dar uma palestra em Portugal. O IDM que vai acontecer agora, dia 31 aqui em São Bernardo, na 5ª edição, foi lá em Portugal, né? Foi uma coisa que veio na minha cabeça, falei, vou fazer. E lá em Portugal, o que que eu senti? Eles estão muito para trás da gente. Era para estar na frente, né? Por ser Europa e tudo mais. Mas a Europa, eu acho que poucos países da Europa estão evoluídos assim em rede social. Exatamente. Portugal, Itália, é tudo pouco. Exatamente. Então, assim... Se você fizer um Instagram lá em Portugal para vir alguém, vai morrer de fome, filho. Exato. Lá, eles não usam muito o Instagram para parte comercial, foi o que eu senti. Lá, eles são consumidores do Instagram, mas eles não são produtores de conteúdo. As empresas lá não têm Instagram. Eles não conseguem enxergar mas a você possibilidade que eles têm você na vê mão. uma grande possibilidade lá, então, para quem começar um trabalho desse. Com certeza. Porque tem bastante gente, tem bastante assinantes, digamos, o Instagram, mas não tem... As empresas não usufruem disso. Não, lá eles Mas tem usam bastante gente que usa o Instagram lá. Tem, só que de forma de consumidor, pessoal e não produtores de conteúdo, né? Então, por exemplo, a gente fechou uma turma... Então tem um nicho ali pra você, então Com certeza. Quando eu fui pra lá, eu ganhei em euro. Você foi lá dar palestra. Eu fui lá dar a minha palestra, o IDM, que legal. né? Na verdade, não é uma palestra, é um curso que eu dou de 4 horas, voltado realmente para o Instagram. Então, eu fui... Aí você deu pra português ou pra brasileiro? Pros dois, tava misturado. Era muito mais português do que realmente os E eles próprios estavam brasileiros. Interessados? Estavam. Perceberam isso que a gente tá falando? Muito. Tenho Legal. feedback de todos no meu Instagram. Eles mesmos gravaram vídeo, porque eu fiz gravar o vídeo pra destravar essa parte de stories, porque realmente lugar tem que foi muita de Portugal? vergonha. Foi em Lisboa. Lisboa. A gente fez uma em Lisboa e aí a gente fez uma outra reuniãozinha em Cascais, que fica 30 próximo. quilômetros. Próximo de lá.
E foi muito legal. Teve gente que veio de Algarve, não sei quantas horas pra chegar até Lisboa. Umas 3 horas. Aí teve uma outra que ela pegou um avião, que ela era daquele lugar do Cristiano Ronaldo. Era Madeira. Conhece? A Ilha da Madeira. Ilha da Madeira. Teve uma que veio da Ilha da Madeira. Eu falei, caraca, que legal. Então, assim, o pessoal realmente estava mesmo interessado. Porque realmente lá o que gira muito é Facebook. Lá é o Facebook Mas o das Facebook tem empresas. o Facebook, as empresas têm As Facebook. empresas então. têm Facebook, não estão posicionadas no Instagram. Porque, cara, onde eu mais uso como pesquisa, eu adoro conhecer restaurantes novos, assim. Uhum. E o que mais aparece pra mim, então, é restaurante. Eu adoro. Aí eu vou seguindo, vou pondo no radar. Uhum. E, pô, tem que estar. É muito mais fácil que colocar no Google. Exatamente. Porque no Google vê um monte que você nem quer ver. Exatamente. E já você faz a pesquisa pelo Insta? É. Pelo Insta. É. E no Insta vai aparecer toda hora pra você. Isso. Também é um tipo de nicho, é bem nichado, né? Quem faz esses influencers de alimentos, comidas e tudo mais, vai vir pra você toda hora. Com O meu mais certeza. o próprio restaurante, a próxima página dos restaurantes mesmo. Uhum, legal, muito bom, muito bom. Rede social, pra mim, é... Ô, Tati, vou voltar um pouquinho na conversa. Uhum. Quando você falou que veio pra Santo André, Aham. você falou que aqui estava dando mais resultado pra você, a Sim. sua rede social. Uhum. Explica isso pra eu entender. Tá. Quando eu fiz aquela lista de todos os lugares que eu queria ir, eu fiquei janeiro e fevereiro. Tá. Resultado, você disse que mais pessoas te procuraram daqui. Isso, Ah, pra entendi. poder fechar negócio Legal. comigo. E esses negócios, né, fechados, eu já fazia o contrato de 3 meses, então eu sabia que durante aqueles 3 meses eu tinha aquela pessoa. E aí depois os contratos iam renovando. Então renova por 6 meses. Então eu sabia que 6 meses eu tinha aquela empresa. E depois a gente renovava pra 1 ano. Então, essa lista que eu fiz, eu fui pro interior, eu fui pra Cotia, eu fui lá pra São Paulo, lá pra Pirituba, Freguesia do Ó, Taipas, Jaraguá, todos esses lugares. O que mais eu tive retorno de empresas interessadas sempre foi aqui no ABC. Você tem ideia de por que isso? Não sei. Eu sei que aqui Então aqui o pessoal tem abriu as portas pra mim aqui de tem um um jeito. mercado consumidor grande, deve ser, né? Muito, com certeza, com certeza. Aqui eu tive grandes oportunidades, né? Primeiro, pelas empresas que acreditaram no meu trabalho e deram, né, a oportunidade de eu fazer os vídeos, de eu divulgar nas minhas redes sociais. Participei de concurso de Miss aqui também, acabei ganhando. Aí depois tive outras oportunidades de dar podcast, né? Entrevistas em podcast, entrevista na TV. Também começou a abrir muitas portas pra mim, que eu comecei também a trabalhar na TV. Então, assim, um começou meio a que falar pro outro e depois eu falei, não vou sair mais da ABC, vou legal. ficar aqui pra sempre, porque realmente pra mim foi muito bom. O pessoal aqui, eu acho que até as influencers mesmo e os próprios donos das empresas, eles conseguem enxergar que a rede social é importante pro negócio deles. Então, um acaba indicando o outro, sabe? Tem concorrente de mídia social? Sempre tem, Sempre né? tem, né? Sempre tem, mas eu não gosto de enxergar por esse lado. Eu acho assim, a pessoa pode até prestar os mesmos serviços que você, mas não é um concorrente. Você pode trocar serviço. Então, por exemplo, eu tenho uma agência de social media. Uma agência de marketing faz a mesma coisa que eu, mas eu mesmo falei pra você que a gente troca, entendeu? Então, assim, às vezes, eu não consigo pegar uma cliente X. Você consegue? Consigo, Tatá, pode mandar. Então, é seu. E assim, vice-versa. Então, se você enxergar o seu concorrente como concorrente, você tá perdendo muita possibilidade. Porque se você enxergar ele como um amigo, como um parceiro de negócio, se os dois se juntar, é assim, impressionante. Eu mesmo já fiz benchmark com várias empresas que faz a mesma coisa que eu. Ô, Tata, agora eu vou perguntar uma coisa polêmica. Uhum. O influenciador, quando ele é contratado, o que é mais importante? O cara contratar um influencer que tenha bastante seguidor, que tem uma palavra forte, ou alguém que está por trás e vai saber manipular o produto dele para quem tá procurando? Um influenciador pequeno ou um influenciador grande? Não, ou influenciador ou agência de marketing digital. Olha, O que é mais importante? os dois é importante, mas eu vou falar agência, já vou falar por quê. O influencer, se você não fechar um contrato Porque com ele... acabou o trabalho dele, né? Fez um Exato. negócio, acabou. A não ser que você feche um contrato com ele.
né? A agência, você vai ter ela por, enfim, né, meses aí. E a gente da agência, a gente vai usar a estratégia de influenciador. Então, por exemplo, mais uma vez eu vou falar do pessoal do buffet, né? A estratégia desse mês é o quê? É a gente fechar 4 festas com influenciador. Por quê? Porque a gente precisa dos influenciadores também para poder girar, para poder ter conteúdo, né? Hoje a gente tem a possibilidade de deixar em colaboração. Então, a gente vai postar na página da empresa, mas a gente vai postar também na página do influencer. Isso vai ter mais alcance. Então, a gente aqui da agência, a gente vai indicar para o cliente que também precisa do marketing de influência, né? Não sempre, claro, mas cada mês a gente pode, né, ir mesclando as estratégias. Então, ter um influencer também é muito importante, né? E aí, assim, o que vale mais a pena? Um influencer grande ou um influencer pequeno? Eu sempre indico que você tenha um influencer pequeno. E aí eu já vou explicar o porquê. Nós fizemos uma ação num salão de beleza. E a gente tinha a verba de 10 mil para poder usar. E aí, a dona do salão queria pegar uma influencer com 3 milhões de seguidores. O que a gente fez? Uma dica. Tem uma plataforma que chama Social Blade. Ó, a dica de milhões, hein? Você consegue pegar o link do Instagram dessa pessoa, Instagram, YouTube, Facebook, enfim, o link da rede social, jogar nessa plataforma, colocar o país, né, que essa pessoa é e clique em procurar. É uma plataforma gratuita. E aí você consegue ver o engajamento real dessa pessoa. Por quê? Quando você vai contratar um influencer, você precisa pedir o Media Kit dessa pessoa. O que é o Media Kit? É um currículo online para quem trabalha com as redes sociais. E dá para você forjar números ali, né? Então, assim, infelizmente, existem pessoas que colocam números que não é reais. O que a gente faz quando realmente a gente vai contratar um influencer? Quando a empresa vai, a gente faz essa pesquisa para ver se aqueles números que ele apresentou realmente são válidos. Se for válido, beleza. Se não for, vamos pro próximo, né? E aí, o que a gente chegou na conclusão? Esse salão de beleza, ele tinha verba de 10 mil para poder contratar. Ela queria investir, né? Investir esse dinheiro com uma pessoa. Qual foi a ideia que a gente deu para ela? Pô, você tem 10 mil, vamos pegar 10 influencers pequenas e você paga 1.000 para cada uma. São 10 pessoas falando do seu salão de beleza em apenas um dia. O que a gente conseguiu? A gente conseguiu 20 influencers pagando 500 para cada uma. Ou seja, a verba de 10 mil, a gente gastou, né? A gente investiu. Só que multiplicou o número de pessoas. Só que em vez de uma pessoa falando da marca, a gente pegou 20, pagando 500 para cada uma, e foi um boom no salão de beleza. Por quê? Porque eram influencers, né, pequenas, influencers que estão começando, só que tem, assim, um engajamento incrível. Porque o engajamento de um perfil gigantesco, às vezes é uma pessoa que não é do ABC, que era o caso dessa pessoa, não era do ABC. Como você vai pegar uma pessoa que é de São Paulo para divulgar seu salão de beleza no ABC? Não dá. A pessoa de São Paulo não vai vir para ABC. Tem Sim. vários salões de beleza lá. E os seguidores do cara, a maioria tá por ali. Exatamente. Então, assim, qual que é o lance? É você usar a estratégia certa. Se você é do ABC, se você tem um espaço físico, você tem que contratar influencers daqui, porque essas pessoas vão ter seguidores da região. E aí, além de você estar dando oportunidade para esses influencers pequenos, você também está conseguindo usar o engajamento dele a seu favor. Então, assim, a verba que a gente tinha, a gente usufruiu, só que em vez de uma pessoa, a gente pegou 20. Então, assim, deu um boom gigantesco. E aí, hoje, né, o que a gente faz, o que é bom, a gente replica. Claro. Então, a gente sempre fala pro cliente, beleza, você quer essa pessoa? Vamos ver se realmente essa pessoa é válida. Porque a maioria fica com a ideia de chamar alguém que é bombado, que tem muito seguidor, né? E às vezes, assim, dá pra você comprar tudo, né? Dá pra você comprar seguidor, dá pra você comprar curtida, dá pra você comprar comentário. Selo de verificação hoje é pelo Meta mesmo, né? Você consegue comprar. Mas antigamente, não era pelo Meta. Antigamente, você comprava também. Então, assim, como você vai saber se aquilo é real ou não? Às vezes a pessoa tem 10 mil seguidores, mas você vai ver nas visualizações, tem, sei lá, 1.000 visualizações, tem pouco comentário. Existe uma métrica mais ou menos razoável para quem tem um número certo de seguidor? A gente fala assim 10% de interação, 20%? Não, aí é muita coisa. É muita? É muita coisa. Então, o cara que tiver 10 mil seguidores, ele vai ter
A gente, nem 1%. Porque, Nem ó, 1%. antigamente, como que funciona, né? Antigamente, a gente falava que um perfil bom chegava de 6% a 9%. Então, se você tinha 1.000 seguidores, por exemplo, 6% dos seus seguidores iriam receber. Hoje, o Meta e todas as redes sociais, eles veem isso como um negócio. E aí, o que isso quer dizer? Hoje, a gente tem muito tráfego pago lá dentro. O que ele vai fazer? Ele não vai distribuir para aquelas pessoas. Por quê? Porque ele quer que você paga para poder mostrar para as pessoas. E esse algoritmo, ele fica dificultando sempre para ele Sempre. pegar dinheiro? Com certeza. É uma ideia, né? Acho que é É isso. a ideia deles, né? Porque, assim, tá certo, querendo ou não, Sim, né? é. Se eu tivesse essa empresa, eu também Mas faria então a mesma coisa. vocês precisam estar sempre adaptando para Sempre adaptando. entrar nesse rotativo aí, da rede social. Exatamente, exatamente. E aí também depende muito do nicho, né? E do segmento da pessoa. Porque também cada nicho tem, a gente chama de CPC. O que é isso? É custo por clique. Cada pessoa, vamos supor que você tem R$10 aqui, né? Cada pessoa que clica é um pouquinho da sua verba que tá indo embora, né? Tem alguns nichos, alguns segmentos que é mais caro do que outros. Então, até isso a gente tem que monitorar para ver se realmente vale a pena, né? Colocar lá no resultado, o que a gente faz? O mínimo de investimento é R$800 na plataforma. Se você não tiver os R$800, a gente não indica que você faça o tráfego pago. Porque senão você vai estar jogando seu dinheiro fora. Então, eu já explico o porquê, né? Vamos supor, você tem R$800. O mês, ele tem 4 semanas. Sim. Se você pegar 800 e dividir por 4 semanas, você vai estar investindo R$200 por semana. Se você pegar 200 e dividir por 7 dias que tem a semana, você vai estar ali investindo uns R$20 mais ou menos. Dependendo do seu nicho, esses R$20 aqui é muito pouco. Então, por exemplo, ó, a gente tem 2 cases que dá para você entender melhor. A gente tem uma loja de lingerie e a gente tem uma marmoraria. A loja de lingerie não chega nem a R$1 cada clique. Ou seja, se você tem R$20 aqui e você tem R$1 por pessoa, 20 pessoas clicando, você vai atingir 20 pessoas. A marmoraria, quando a gente pegou para fazer o tráfego dela, cada clique, cada pessoa tava R$32. Ou seja, se você colocasse o mínimo, que era R$20 no dia, você não ia atingir nenhuma pessoa. Hoje, como a gente tá meses trabalhando, né, com o tráfego deles, a gente já conseguiu abaixar muito, de 32... Você vai tendo uma percepção disso, né, do resultado que tá vindo. Com certeza. Aí vai adaptando. E aí vai adaptando, exatamente. Hoje o custo deles já chegou a R$8, R$9. Então, assim, de 32 a gente conseguiu abaixar para 8. Ô, Tatá, e tem alguma pesquisa do segmento que dá mais resultado em rede social? Tipo, alimentação, roupa? Olha... Não existe uma pesquisa assim, né? A gente nunca parou para poder fazer esse cálculo, porque, como eu te disse, cada empresa tem um objetivo, né? Então, assim, como a gente trabalha com autônomos também, tem alguns autônomos, por exemplo, mentor, psicólogo, enfim, que eles querem, às vezes, só autoridade. Então, o resultado deles não é ter uma venda ou ter, sei lá, alguém algum cliente para o consultório. Não, é só autoridade, é visibilidade. Já tem os outros que realmente quer venda. Então, assim... Lá no nosso, a gente tem resultado com loja de roupa, loja de móveis, os buffets, né, restaurante. Agora a gente está em época de imposto de renda. Nossa, os advogados, nossos clientes estão, porque sempre vem, quanto que custa para fazer meu imposto de renda, não sei o quê. Então, assim, é também algo sazonal, né? Então, tem épocas que dá um boom. Por exemplo, agora, contabilidade, né, tá em alta. E tem algumas outras épocas que, né, vai caindo. Então, até isso a gente vai monitorando. Ô, Tati, qual o prazo que você acha mínimo que uma empresa precisa fazer de teste para ela de marketing? Sentir, No mínimo 3 meses. Mínimo 3 meses. Eu sempre falo assim, não adianta você querer resultado em uma semana, em um mês. E ficar pulando de galho em galho. É que nem aqui, na TV também o cara anuncia, acha que vai ter o resultado rápido e a gente fala, cara, isso aqui é um exercício de repetição. Exatamente. O cara precisa ver, lembrar. Exato. A gente fala que, é uma campanhazinha de 3 meses também. Exatamente. Você tem que estar sempre...
instruindo o cliente que chega para você, porque realmente tem gente que quer assim, quero resultado para ontem. Não é assim, calma, né? Não é... Você tem que montar estratégias, tem que colocar em prática, tem que testar. Deu certo? Continua. Não deu? Por que não deu certo? Vamos ver onde que a gente errou. Então, assim, é o mínimo 3 meses. Se, tipo, alguma empresa chega pra gente e fala assim, é porque eu não tô satisfeito com a empresa tal, nanana, e a gente pergunta, mas você tá há quanto tempo? Tô, sei lá, 2 meses. A gente nem pega. Porque a gente já viu que essa pessoa vai dar problema pra você dar também. problema também. Exatamente. Então, espera, né? O tempo de 3 meses, você vai ter 3 relatórios na mão. Depois, se for querer renovar, vamos ver qual que é o melhor mês. E aí, é aquilo que eu falei, se tá dando certo, a gente replica. Legal. Ô, Tatá, mudando um pouquinho agora. E o livro? Conta do livro. Qual é a história do livro? O livro, na verdade, não é uma autobiografia. Eu falo um pouquinho de mim, mas assim, sempre induzindo para o marketing, né? Então, o nome do livro é Seja Influenciadora do Seu Negócio, porque é isso que eu acredito, né? E onde que encontra para comprar? Na Amazon. É só colocar, seja influenciadora do seu negócio. Legal. Então foi publicado, tem um monte de lugar para comprar. Foi, exatamente. Tá? Em vários marketplaces você consegue encontrar ele. Tanto na versão do Kindle, né? Que é para você ler online, quanto nele físico também. Então, dá para comprar, tá na Amazon. Quando você lançou o livro? Foi no final do ano retrasado que eu lancei. Foi no final, foi em dezembro também. Tá indo bem? Tá indo bem, graças a Deus. Parabéns. Todo mundo que lê, me marca lá nas redes sociais, eu reposto. Eu mesma já li o mesmo livro meu, eu escrevi e eu li umas 5 vezes já. E toda vez que eu leio, eu vejo alguma coisa diferente e falo, interessante isso, porque a nossa mentalidade vai mudando, né? Sim. Há 2 anos atrás eu pensava de um jeito, e aí hoje eu já penso de outro. Eu fico, preciso ou escrever outro ou atualizar esse, né? Mas assim, é bem interessante. Você tem um planozinho de fazer outro, né? Eu tenho, assim, não Legal. pra agora, mas daqui a um tempo eu acredito que sim. Eu sempre quis deixar uma marca no mundo, né? Quando eu era criança, eu falava, quero ser famosa, eu quero... E aí, os anos foram se passando, eu falei, o que eu vou deixar, né? Para as pessoas lembrarem de mim quando eu não estiver aqui. E aí, escrever o livro foi algo assim que veio, eu falei, interessante. Vai ficar? É. Então, assim, lá a gente fala sobre marketing. Então, essa parte de... Você conta mais sua experiência. Exatamente, dou dicas, né? Então, por exemplo, como criar um calendário editorial da forma certa, o marketing olfativo também, eu dou dicas, por exemplo, da Loja Melissa. Eles usam marketing olfativo. Por que eles usam marketing olfativo? Como que você pode usar isso no seu negócio também? Então, basicamente, falando um pouquinho da minha vida, só que não entrando a fundo, não falando, por exemplo, quem é a Tayla? Não, Entendi. quem é a Tatá, que eu comecei como influencer, né? E aí eu fui indo e o objetivo é que você que tem um negócio, que você seja o influenciador do seu negócio. Então, por exemplo, nas palestras que eu dou exemplo da Boca Rosa. A Boca Rosa, a Bianca, conhece? Boca Rosa? Não, os homens não conhecem. Não conheço. Mas tudo bem. Ela vende maquiagem. Ela começou como influencer, fazendo vídeos de maquiagem. Hoje, ela tem uma empresa dela de maquiagem. E ela é influenciadora do negócio dela. Sensacional. Então, assim, em uma live que ela fez, isso também saiu na revista Forbes. Eu adoro a revista Forbes. Em uma live que ela deu de 1 hora, mais ou menos, ela faturou 3 milhões em 1 hora. Então, assim, é uma coisa de louco. Só que por quê? Porque ela usa a influência dela para vender o produto dela. O produto dela. Então, assim, hoje a gente tem porque ela várias poderia pessoas fazendo antes isso. ela só fazia maquiagem, expunha um monte de produtos que não eram dela. Exatamente. Ela falou, vou vender isso aqui, Exatamente. Hoje Certo. quem faz isso? A Boca Rosa, Mari Maria, a Virgínia também. Agora tem até, aqui no ABC mesmo, tem vários quiosques dela. Então, assim, ela começou como influencer, viu oportunidade e agora ela é empreendedora, né, empresária e influencer. É isso que a gente quer que os nossos clientes sejam. Que eles sejam o influenciador do negócio deles. Porque ninguém vai ter a propriedade de falar do seu negócio, do seu serviço, do que você mesmo. Você Verdade. estudou anos. Entende? E como que você vai expor todo o seu conhecimento para a rede social, né? Hoje, por exemplo, a gente tem muitos clientes que são advogados. E o que a gente fala? Não fala juridiquês. Na rede social, Não. ninguém vai querer Você vai saber falar esses termos jurídico com o técnicos. juiz, né? Com outro advogado. Tem que falar de uma forma informal. Exatamente. Pra dar pra entender. Exatamente. Então, assim, não adianta você falar em termos técnicos. Você tem que falar a língua do povo. E é difícil tirar isso dos caras?
Às vezes mas eu acredito que, assim, eles estão mais maleáveis, né? O ano passado, nós tivemos a oportunidade de fazer a campanha, né, da OAB, que agora a OAB você vota de forma online, e a chapa que a gente fez a campanha inteira, a chapa ganhou, e uma das pessoas, né, de dentro da chapa, a gente cuida da rede social dela também, e semana retrasada ela viralizou. Teve um vídeo que já chegou a 1 milhão e todos, assim, estão bem altos as visualizações. E esse vídeo chegou até na TV e ela me mandando mensagem, né? Tá, esse vídeo chegou na TV tal, eles querem marcar comigo uma entrevista. Então, assim, olha o poder da rede social. Se ela não desse a cara a tapa pra poder fazer o vídeo, né? Pra tá ali. Porque, assim, é uma advogada e tá fazendo coisas totalmente diferentes, sabe? Saindo realmente da caixinha. Não teria viralizado, não teria saído em revista, não teria saído na TV. Então, assim, algumas pessoas são mais resistentes. Sim. Mas aí a gente mostra o resultado. Mas é um caminho sem volta, né? Quando começou, não para mais. É um caminho sem volta. Ela tá muito feliz, ela até falou pra gente, né? Semana passada a gente foi fazer outra gravação, e ela falou assim, tá, você não acredita. Tava almoçando ali no 1º de maio, que é conhece, né? Aqui no ABC. E aí veio uma pessoa falando assim, nossa, você é a doutora Miriam, né? Eu te conheço nas redes sociais. Eu falei, caraca, que legal. Agora já é influencer. Entende? Já é influencer. Ô, Tata, e como começou esse negócio da palestra? Aí foi meio automático, foi convite? Na verdade... Ou você tinha ideia de montar a palestra? Não, nenhuma. Na verdade, foi um convite que eu tive de uma pessoa de dar um pitch de 5 minutos. Era um evento de empreendedoras e ela falou assim, Tata, no intervalo, você não quer falar um pouquinho ali, 5 minutos, só para o pessoal comer e tudo mais, depois a gente volta? Aí eu falei, falo. E aí, esses 5 minutos, acho que eu falei uns 7, mais ou menos. No final, eu falei assim, e se você quiser saber mais sobre rede social, né, e tudo mais, esse mês vai ter um curso meu. Quem quiser pode, né, vir falar comigo. Veio na minha cabeça, eu falei que foi Deus que mandou eu falar. E quando eu saí do palco, meu noivo tava comigo, ele falou assim, que evento é esse que eu não tô sabendo? E eu falei, eu também não, mas vai acontecer, vai acontecer. E nesse dia já tinha umas 5 pessoas interessadas no curso, né, no IDM. E aí eu falei, bom, agora o que eu preciso? De um coworking, né, preciso de coffee, preciso de material, preciso de tudo. E aí, como já tinha 5 pessoas interessadas, quando que vai ser, né? Não tinha data. Primeira palestra. Ai, sei lá, 2020, eu acho, 21, não lembro, sabia? Logo depois da pandemia deve ter sido. Foi depois da pandemia, foi depois. E aí, eu peguei o WhatsApp dessas pessoas, porque não tinha data ainda, né? Peguei o WhatsApp dessas pessoas interessadas, e aí eu fui atrás de coworking, aí eu fui atrás de padaria pra servir um coffee, fui atrás de papelaria pra poder imprimir, né, as apostilas e tudo mais, fiz tudo do zero, e comecei a postar no meu Instagram. Eu sei que em, sei lá, uma semana, eu tinha vendido uns 50 já, umas 50 vagas, né? Na época, o ingresso era R$90, mais ou menos. Hoje o IDM tá 400. Então, assim, na época começou com 90 por pessoa. E foi muito legal. A gente fez a primeira edição. Da primeira edição, aí o pessoal já foi, né, perguntando, indicando para outros. E hoje a gente tá na 6ª edição. Então, hoje... Você sempre vai dando uma atualizada, sempre, é isso? Sempre. O conteúdo sempre é Instagram. Mas a base dele sempre vai atualizando. Então, trazendo coisas novas. Então, por exemplo, essa edição, a gente vai testar algo novo que é de alto impacto. Coisa que a gente nunca fez em nenhum outro. Quebra de madeira, sabe? Então, a gente nunca fez em nenhum outro. Eu fiz com uma turma lá no Senac, quando eu dei a aula, mas não era o IDM, né? Era uma aula que eu quis testar e eu falei, deu certo na aula, vou levar pro IDM. Então, vai ser a primeira turma do IDM que vai ter essa dinâmica. E é muito legal porque, além do conteúdo prático, eu faço o teórico, na verdade, eu faço a prática também. Então, a pessoa entra lá com o Instagram de um jeito, depois, no final do curso, ela já vai sair com o Instagram todo estruturado, vai sair com o network, vai sair com várias ideias da cabeça. E também tem o material didático, né? Onde lá também eu coloquei várias informações e testes. Você faz ao vivo ou é gravado? Não, é ao vivo. Ah, é legal. ao vivo. Então, o cara aqui comprou, em São Bernardo. O cara comprou o curso, tem um dia lá que ele
Exatamente, Que ele exatamente. Esse ano vai ser agora no dia 31/5. Não farei mais esse ano, aí agora só o ano que vem. Então eu vou abrindo sempre assim, né? Uma vez no ano ou 2 vezes no máximo, mas esse ano é só agora dia 31/5. Aí é uma turma de até 50 pessoas, também não pego mais do que isso, porque senão, se ficar uma turma muito grande, eu não consigo dar foco e nem tirar todas as dúvidas. Então, o humanizado tá aí Sim. mais uma vez, né? Se tiver uma turma muito grande, eu não vou conseguir te dar atenção direito, eu não vou conseguir parar pra ouvir, né, qual que é a sua dúvida. Então, a gente sempre pega uma turma de até 50 pessoas. Quanto tempo demora, mais ou menos? 4 horas. Ah, São que legal. 4 horas e depois a gente tem um grupo no WhatsApp de uma semana, onde Legal. a gente vai acompanhando se elas realmente estão colocando em prática tudo que foi dito e se estão tendo resultado. E você se empenha mesmo pra saber se eles estão indo bem. Com certeza, porque o feedback deles é prova social pra mim. E aí, Óbvio. prova social pra mim, eu vendo outros, Lógico, entendeu? é claro. Então, sim, Ó. sim. Eita, tá. Exatamente. Então, sempre eu peço feedback, porque o feedback vende, né? E esses cursos, você vende também curso pela internet? Eu tenho o TPM. O TPM é o treinamento para mulheres, né? Mulheres empreendedoras. Aí quando é curso, aí a pessoa compra e você distribui, dá o material para ela. O curso online é como se a gente montou uma esteira de produtos. Então, hoje eu tenho produtos que vão de R$ 97,00 até R$ 10.000. Então, por exemplo, o meu de R$ 97,00 é um e-book. Então, é um e-book que eu mesma montei. Pegou, acabou. é seu. Exatamente. Aí eu tenho o TPM. O TPM hoje, ele tá 997. O TPM é o quê? Você tem acesso a ele por 1 ano. Então, são vários módulos. É como se fosse Quase uma faculdade. Exatamente. Então, tem vários módulos lá dentro. E aí, a pessoa pode assistir quando quiser. Tem aplicativo no celular. Eu tô dentro do carro. Vai assistindo. Tem provinha que você faz ali. Nossa, então você montou uma puta estrutura para fazer tudo isso. No TPM, eu acho que é o meu curso, assim, o mais completo. Porque além das minhas aulas de marketing, né? Eu trouxe mais 13 pessoas junto comigo. Então, eu tenho um profissional, por exemplo, de contabilidade, onde ele ensina, por exemplo, uma manicure, vamos supor. Como que você abre seu MEI? Como que você emite uma nota fiscal? Como que você legaliza, né? Profissionaliza o seu negócio, né? Então, eu tenho um contador, eu tenho uma pessoa que vai ensinar sobre vídeos, eu tenho o pessoal do INPE, né? Que é o INPI, é o único órgão regulador de marcas e patentes. Então, assim, eu tenho, além das aulas minhas, eu tenho mais 13 módulos que são aulas desses outros professores. E aí, né? mas aí o cara compra o curso, ele fica 1 ano vocês dando uma assistência, é isso? Isso, exatamente. Aí ele tem dúvida, ele liga, que legal, né? Liga não. A gente tem liga, um grupo ele... no WhatsApp, isso. E aí, todas as dúvidas que for tendo, a gente vai tirando por ali. E não, então... nem se encontra... Presencial? Não, porque tem gente de todo o Brasil, né? Então... E que região vende mais? Você tem isso também? Nunca mapeado? vi, sabia? Boa pergunta. Eu nunca parei pra ver pra mapear, porque às vezes se vê uma região que tem mais, puta, mapeia, faz uma coisa mais específica pra lá, de repente. Verdade. Nunca parei pra ver isso. Só entra lá as vendas e tá tudo certo. Só vai vendo os númerozinhos. Exatamente. Exato. Mas é uma boa, né? Pra gente rodar tráfego pra região específica, pode ser também. Olha... Tatá, e mais uma coisa, minha última dúvida. Uhum. Cara, o mundo muda tanto e tão rápido. Você vê alguma diferença para daqui a alguns anos nessa questão de rede social? Com certeza. Nossa, por exemplo... hoje Você acha que essas redes sociais têm prazo? Uma hora acaba? Eu acho Porque assim, o Orkut acabou, a gente tá falando do Snapchat. Tudo uma hora passa, não é? Com certeza, exatamente isso. Eu acredito que assim, o Insta, né, o Meta, não vamos falar que vai acabar agora, porque é uma potência, né? Sim. O Insta, é o Face, não, é o agora Threads, que tá bombando tudo, os caras não vão terminar o Exatamente. negócio agora. Mas nada não é impossível. Mas pode acontecer uma outra ferramenta com esse negócio de inteligência artificial, tudo. Vai aparecer alguma outra coisa, todo mundo vai migrar. É uma migração que acontece, né? Exato. Perde relevância e aparece outra com maior relevância. Sim, exato. Eu acredito nisso. Não que vai acontecer agora, mas daqui pra frente, como tá chegando redes sociais novas, eu acredito que sim, tá? Que o pessoal vá migrar, né? Então, a gente precisa sempre se atualizar. O que a gente vê muito é o pessoal falando sobre, não é inteligência artificial, sobre o metaverso.
Metaverso, Já ouviu sim. falar do metaverso? Claro. Eu nunca me aprofundei, mas eu já pesquisei bastante. No metaverso, tem muitas empresas já ganhando dinheiro Então, lá a dentro. Louis Vuitton, você compra a bolsa da Louis Vuitton no metaverso. Exatamente. Metaverso, tipo, não existe. Exato. Você compra pro seu bonequinho. Ó, que interessante. Quando eu tava fazendo minha pós, o meu professor falou assim, né, pro pessoal que tava lá na sala: você compraria uma roupa pro seu avatar? Gastaria dinheiro? Aí todo mundo da sala, não! Aí, na época, a minha irmã tinha 12 Mas anos. tem gente que faz isso. É. E não é pouca. Não, não é? Na época, minha irmã tinha 12 anos. Aí, meu professor falou assim, Tatá, fala pra sua irmã se ela compraria. Aí, eu cheguei em casa e falei assim, Grazi, você compraria, né, roupinha aí pro seu avatar? Ela falou assim, oxe, o papai já comprou pra mim um cartão assim, assim, assado. Aí, eu... Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu também acho que não é uma questão absurda. Cara, se é se acontece um negócio de todo mundo ir pro metaverso, você encontra todo mundo no metaverso. Do jeito que todo mundo quer ir onde as coisas estão, você vai ter o seu bonequinho lá no metaverso. Exatamente. Aí você vai querer vestir ele bem pra ver os amiguinhos. Aí tudo vai virar tudo igual. Exatamente, exato. Então, Cara, assim, isso é... a gente acha isso um absurdo. Isso. Mas essa geração nova, não. Eles já fazem isso. Eles fazem isso dentro do videogame, comprando roupinha lá pro videogame. As empresas, as lojas. Sabe a Boca Rosa que eu falei agora? Sim. Ela já tem a própria loja dela dentro do metaverso. Ela tá ganhando dinheiro lá. Então, assim, empresas grandes já estão no metaverso. Sim, verdade. Isso é questão de anos, ou enfim, né, pro pessoal migrar pra lá também. Então, é uma questão de se atualizar, né? E, mais uma vez, quem não é visto não é lembrado, né? Então, Quem não é visto não é lembrado. exatamente. Eu gosto disso também. Porque, pô, eu uso no meu negócio também, né? Então, gente, vamos anunciar. Quem não é visto não é lembrado, né? Exato, exatamente. E a gente tem que usar todas as plataformas ao nosso favor, né? Eu falo que, assim, o digital, ele é muito bom, com certeza. Mas nunca vai tirar a fala, né, de uma TV. Nunca vai tirar a fala de... Eu costumo falar que são complementos. Complementos. Então, assim, não tem que fazer só uma coisa, nem só outra coisa. É o que eu falo pra todos. Exato. Cara, você tem que fazer, complemento. Onde mais lugares você tiver, melhor. Não é um só. Exato. Tem que pulverizar. Exato. O pessoal fala assim, ai, Tatá, mas eu vou panfletar? O pessoal ainda tá vendo panfleto? Não é essa O questão... segmento de imóvel, os caras não vivem sem panfleto. Exato. Até hoje eu ouço falar isso. Exato. Então é uma coisa que não vai perder. Não, com certeza. Você tem que estar em outdoor, você tem que estar fazendo panfletagem, tem sim que ter o seu cartão de visita, porque eu falei do Instagram, por exemplo, que é o seu portfólio, mas dependendo da onde você tá, né, da festa que você tá, do network que você tem, É mais o pessoal rápido. ainda pega, entendeu? O que eu fiz? A gente tem o nosso cartão físico, dá resultado, e atrás tem o nosso QR Code. Por Legal. quê? Porque a pessoa lê o QR Code, já era, todas as suas redes sociais tá ali. Pronto, ficou mais fácil. Mas eu deixei de fazer? Não, não deixei. É, porque o cartão é onde ele vai lembrar. Porque se a gente vai numa reunião e pega aqui no QR Code, depois você precisa procurar, né? Porque não vai estar ali... Não é que nem o cartão que o cara vai encostar ali e falar, opa, esse cara, puta, preciso falar com esse cara. Exato. Se ele não lembrar, não tiver uma lembrança e não quiser efetivamente achar, ficou por aquilo mesmo, né? Exatamente, exatamente. Então, você tem que estar em todas as plataformas É. e usar o marketing tanto online quanto offline também. Quer dar algum recado para o nosso telespectador? Olha, um recado O que você poderia falar para quem ainda não está na rede social? Para quem não tá na rede social, tá perdendo tempo, dinheiro, né? E tá ficando atrás da concorrência. Então, assim, se você não tá na rede social, já pega o seu celular, porque, mais uma vez, é uma plataforma incrível que a gente tem na nossa mão. É o celular, é as redes sociais. Já faz ali a sua conta, né? Já me segue, já segue você. É isso aí. Não, brincadeiras à parte, mas você precisa estar nas redes sociais. Hoje é uma ferramenta incrível, né? Não deixe para depois, né, aquilo que você pode fazer hoje e saia, assim, um passo à frente da sua concorrência, porque a gente consegue ganhar muito dinheiro, alavancar a nossa empresa com as redes sociais. Então, não deixe para depois. Tatá, queria te agradecer pelo papo. Gostei do livrinho de sonhos, gostei de tudo que você falou. Ah, eu que agradeço, Ale. Bem Muito bacana, obrigada bem bacana. mesmo. Obrigado por ter vindo aí. Pra gente foi um prazer, viu? A gente aprendeu muito hoje. Ai, que bom. O prazer foi meu e pode contar comigo pro que precisar. E sucesso, hein? Amém pra gente. Gente,
Estamos finalizando mais um podcast aqui, né? O Fala ABC. E você pode assistir esse podcast aqui de novo pela televisão no canal 526 da Claro TV, ou se não, procurar a gente no YouTube, tá bom? TV ABC Shop. E a semana que vem a gente volta com mais uma entrevista bem bacana. Obrigado, Tata, de novo. Eu que agradeço. E a gente para por aqui. Obrigado, tchau.